Capítulo 1691. O reino da canção de neve em perigo. O mundo interior da profunda arca primordial. Qian e Inger estava envolta em profunda luz incomparavelmente densa. A aura de sua profunda energia era extremamente pura e limpa, mas também formou um vórtice excepcionalmente violento ao seu redor. Um vórtice de energia que envolveu um espaço de 5 quilômetros ao seu redor. Yuan-Shi sentiu as mudanças na aura de Qian e Inger. Ela havia refinado quase metade do segundo um tameio de um ouro pelete. Isso estava acontecendo muito mais rápido do que da última vez, quando ela levou meio ano para refinar a primeira pelota. Entretanto, essa velocidade era algo que Yuan-Shi já havia previsto. Dentro de meio mês, Qian e Inger refinaria com sucesso a segunda pílula do mundo indomável. Quando isso acontecesse, ela sem dúvida se tornaria sua maior força. Mesmo que ele contasse os ancestrais Siama e os demônios Siama. Ele não perturbou Qian e Inger. Em vez disso, Yuan-Shi segurou a mão de Ling enquanto a levava para outra área da profunda arca primordial. O mundo dentro da profunda arca primordial era escasso e árido. Era muito raro ver plantas e flores, e as profundas bestas ocasionais que apareciam sempre eram de baixo grau. Para reduzir o consumo de energia da profunda arca primordial, Yuan-Shi nunca tentou criar um ambiente mais fértil. Em vez disso, ele apenas o mantinha em um estado onde não entraria em colapso. Ele estava naturalmente economizando o resto da energia para saltos dimensionais, caso fossem pegos em uma situação ruim. Ling, disse Yuan-Shi gentilmente enquanto olhava para frente, você deve pensar que me tornei muito assustador agora. Os lábios de Ling se separaram ligeiramente, mas ela estava perdida em seus próprios pensamentos, então ela não respondeu. Eu costumava respeitar todas as vidas. Use para valorizar o destino de cada pessoa viva. Mas agora, eu só os vejo como uma de duas coisas. Ou são ferramentas úteis ou lixo inútil. Mesmo quando enfrentei meus odiados inimigos no passado, nunca os matei de maneira cruel ou os torturou até a morte. Nem me permiti perder minha humanidade quando lutei contra meus inimigos. Mas hoje posso torturar os 3 ancestrais Siama da maneira mais cruel, sem sequer piscar um olho. 3 pessoas contra as quais eu não tinha uma única reclamação. Eu os torturei de uma forma que os fez ansiar pela morte por 6 dias seguidos, mas não havia um único traço de relutância em meu coração. Certa vez, considerei salvar o reino de Deus e o universo como um dever que eu tinha que cumprir. E eu esperava que isso se tornasse a glória da minha casa, algo que nos protegeria para sempre. Mas agora, tenho sede de ver o reino dos deuses lamentado de dor e desespero. No entanto, não sinto nem um pouco de medo do que me tornei, e talvez isso seja a coisa mais assustadora de todas. Yuan-Shi fechou lentamente os olhos. Seu talento era singular e ele tinha um futuro imensurável, que certamente ultrapassaria todos os limites da era atual. No entanto, faltava-lhe um componente crucial. Ele não tinha a ambição de seguir seu talento, algo que ele precisava muito. Shen-Shi havia dito a mesma coisa para ele anos atrás, e Xia Qingzhui também. Até mesmo a imperadora diabólica punidora dos céus disse essas palavras para ele. Ele entendia o que eles estavam tentando lhe dizer, mas os desejos e aspirações de uma pessoa não eram mudados tão facilmente. Por outro lado, se o imperador divino do paraíso eterno não tivesse voltado atrás em sua palavra depois que a imperadora diabólica punidora dos céus partiu e as 3 regiões divinas não tivessem agido contra ele por medo, então teria sido um feliz para sempre. Depois para todos os envolvidos. Yuan-Shi teria retornado para a estrela polar azul com Jasmine e mesmo se ele retornasse ao reino dos deuses, seria apenas para visitar o reino da canção de neve ou Shen-Shi. Mesmo que Yuan-Shi realmente rompesse os limites desta era atual e superasse o infante maligno, as preocupações de todas as potências do reino dos deuses nunca teriam acontecido. Porque essa era a verdadeira natureza de Yuan-Shi, seu maior desejo e isso nunca teria mudado. Contudo, o medo deles em relação ao infante maligno e ao crescimento futuro de Yuan-Shi fez com que eles mostrassem suas presas cruéis para o Messias que tinha acabado de cumprir seu dever. Eles nunca, nem em seus sonhos mais loucos, imaginaram que quando Yuan-Shi fosse forçado a buscar força, ele se tornaria um monstro tão terrível. Mestre, disse Ling enquanto olhava para ele. Suas pupilas verdes tremiam e sua voz gentil era tão leve e arejada quanto o vento. Isso não é culpa sua. Nada disso é. Mesmo que você acabe destruindo as 3 regiões divinas no futuro, você estará apenas retirando a misericórdia que demonstrou a elas anteriormente.
Talvez ninguém acreditasse que essas palavras sairiam da boca de um espírito da floresta. Yunxi de repente se virou para olhar para ela. Ele sorriu ao contemplar o lindo rosto de Yiling. A expressão dela estava ligeiramente atordoada quando ele sussurrou para ela: na verdade, você não precisa se preocupar comigo. Porque você, Onger e Yoer ainda existem em meu mundo, nunca abandonarei os últimos vestígios de minha humanidade. Suas palavras tocaram as cordas agitadas de seu coração. Os lábios de Yiling se separaram ligeiramente quando uma névoa etérea desceu sobre aqueles lindos olhos esmeralda. Yiling testemunhou as mudanças que ocorreram dentro de Yunxi nos últimos anos. A corrente dele exalava um poder terrivelmente sombrio e opressivo. A ponto de até mesmo pessoas como Yan Tianxiao agirem com muito cuidado ao seu redor. Foi somente quando ele estava falando com Onger, Yoer ou ela que ele ainda era tão gentil quanto ela se lembrava. Talvez esse fosse o único pedaço de gentileza e calor que ainda permanecia dentro dele. Os olhos e o sorriso que Yunxi mostrou a ela não eram nem um pouco sombrios ou sombrios. Na verdade, eles nem sequer continham um toque de frieza. Vamos cultivar duplamente. Sua aura pura do espírito da madeira definitivamente ajudará na minha compreensão da lei do nada. Ao mesmo tempo, também ajudará no crescimento da sua força espiritual. Na verdade, pode ajudar a pérola de veneno do céu a recuperar seu poder venenoso mais rapidamente. Yiling olhou para baixo, confuso. Ela não se atreveu a encontrar seu olhar. Isso vai acelerar o processo de nossa vingança. Porém, você nunca se tornará uma ferramenta para mim, sempre fará parte da minha vida. Isso foi definido no momento em que nossas vidas foram conectadas e nunca mudará, não até o dia em que morrermos. Ondulações suaves se espalharam por seu coração sem cessar e silenciosamente levaram embora todas as suas preocupações, medos e dúvidas. Ela levantou sua cabeça delicada e olhou diretamente nos olhos de Yunxi, seus lindos olhos brilhando intensamente, como se todas as estrelas do universo estivessem reunidas neles. Ela realmente gostou quando Yunxi disse esse tipo de palavras para ela. Foi uma alegria que não poderia ser descrita com palavras. Yunxi de repente estendeu um braço e a luz branca sagrada pareceu se misturar com a luz viridiana enquanto brilhava em seus dedos. Depois disso, a luz rapidamente começou a se espalhar e preencher a área circundante, fazendo com que uma densa aura de vida preenchesse o ar. O orbe real do espírito da madeira que Yiling lhe deu havia desaparecido quando ele acionou o milagre divino da vida na estrela polar azul, mas ele ainda retinha todas as memórias contidas nele e parte de sua energia espiritual da madeira. Toda a vegetação da área começou instantaneamente a balançar enquanto folhas verdes floresciam nas árvores e as cobriam de sombra. As flores estavam em plena floração e era como se tivessem sido transportadas para um mundo totalmente diferente, de fantasia efêmera, num simples piscar de olhos. A visão de Yiling ficou turva. As únicas coisas que coloriram seu mundo durante os anos passados na região divina norte e no reino divino do início absoluto foram cinzas cinzentas, escuridão sombria e sangue fresco. Então o mundo à sua frente parecia um sonho distante. Ah! Ela deu um grito confuso, mas sua cintura esbelta e delicada já havia sido abraçada. Depois disso, ela caiu pesadamente contra o braço de Yunxi antes dele gentilmente empurrá-la para baixo em meio a um campo de flores desabrochando. Seu coração saltou descontroladamente em seu peito e seu olhar ficou confuso e evasivo. Ela nem sabia onde colocar os braços enquanto se contorcia, ainda nervosa. Os sons e imagens que ela havia testemunhado inadvertidamente agora surgiram em sua mente involuntariamente, fazendo com que seu corpo ficasse mole e sua respiração se tornasse áspera. Vamos começar o cultivo duplo. Ela tentou o seu melhor para manter a calma, mas sua respiração estava ficando cada vez mais áspera e todo o seu corpo estava ficando com um tom rosa brilhante. Qianlinger, a pequena imperatriz demônio, Fen Shuier, Shuiueshan, Kang Yui, Sulinger, os gêmeos Fendan e Yanshui. Essas imagens inundaram sua mente e ela não conseguiu suprimi-las, não importando quanto ela tentasse. Mesmo que Yanxi não vivesse há muito tempo, ele já havia provado todos os tipos de mulheres. No entanto, a garota espírito da madeira que estava embaixo dele era tão adorável que fez seu coração disparar. Ela tinha um rosto etéreo lindo que parecia ter sido concedido a ela por um deus. Além disso, sua beleza era diferente de todas as outras mulheres com quem Yanxi esteve. Ela era linda de uma maneira gentil e frágil, assim como a primeira flor da primavera,
como as asas recém-formadas de uma borboleta que acabara de sair do casulo. Não, disse Yunxi enquanto balançava a cabeça gentilmente. Ele não percebeu, mas sua voz e ações tornaram-se muito mais gentis do que antes. Primeiro, farei do meu Ilingo meu pequeno Lenguer, alguém que pertence a mim e somente a mim. Reino da Canção de Neve, Reino da Fênix de Gelo, Lago Celestial Subcongelante. Irmã mais velha, vim ver você. Mu Bingjun ajoelhou-se às margens do Lago Celestial enquanto lançava nele algumas flores espirituais de penas de gelo recém-desabrochadas. Seus olhos gelados observaram-na silenciosamente, flutuando à distância. Essa era a flor que sua irmã mais velha mais amava quando ela ainda estava viva. No entanto, ela nunca soube a razão pela qual sua irmã de repente passou a amá-las tanto. Irmã mais velha, foi só depois que você partiu que todos entenderam o quão importante você era para a seita, para todo o reino da Canção de Neve. Foi só depois que subi ao seu trono que realmente entendi o quão notável você era. Ela fechou os olhos gelados enquanto seus longos cabelos mergulhavam no lago, provocando ondulações melancólicas na superfície da água. Ela sussurrou suavemente: Mana, você é o maior orgulho da minha vida. Eu trouxe Yunxi aqui, mas foi ele quem tirou você de nós. Mesmo assim, não importa o quanto eu tente, simplesmente não consigo odiá-lo. Porque ele era a pessoa que a irmã mais velha amava. A irmã mais velha o amava tanto, então como eu poderia realmente odiá-lo? Pelo contrário. Todos os anos, todos os dias. Eu sinto saudades dele. O que mais temo é ouvir a notícia de sua morte. Ela murmurou suavemente essas palavras, como se estivesse falando durante o sono. Irmã mais velha, quando você ainda estava viva, você usou sua vida e o futuro do Reino da Canção de Neve para protegê-lo. E você ainda está tentando o seu melhor para protegê-lo na Terra dos Mortos, não é? A morte prematura da bela Mu Xuanyin custou ao Reino da Canção de Neve seu maior pilar de força. Se não fosse pelo aviso severo que o Imperador Divino Lunar deu a todos naquela época, o Reino da Canção de Neve já teria sido invadido há muito tempo por reinos estelares que estavam tentando tirar vantagem da situação ou acertar velhas contas com eles. O cultivo e a fama de Mu Bingjun eram muito mais fracos que os de Mu Xuanyin, então depois que ela herdou o trono e a posição de Mu Xuanyin dentro da seita, ela foi pressionada por todos os lados. No entanto, quanto mais difíceis as coisas ficavam, menos fraqueza ela conseguia demonstrar. Ela já havia sido gentil suave como uma nuvem, mas agora precisava se forçar a ser fria, decidida. E até mesmo impiedosa. A única vez que ela pôde demonstrar plenamente sua fraqueza foi quando estava sozinha com sua irmã neste lugar. Ela não ficou por muito tempo. Assim que a última flor espiritual pena de gelo flutuou para fora de sua vista, Mu Bingjun lentamente se levantou. Num piscar de olhos, a névoa em seus olhos desapareceu e a única coisa que restou foi uma frieza terrível. Quando ela retornou para a região sagrada da Fênix de Gelo, o segundo ancião Mutanzi já estava esperando do lado de fora de seu salão. Sua expressão era excepcionalmente grave e ele rapidamente se aproximou de Mu Bingjun e disse: Mestre da seita, algo terrível aconteceu. O que nos preocupava nos últimos anos finalmente aconteceu. Mu Bingjun soltou um suspiro sombrio, mas a expressão em seu rosto incomparavelmente lindo, que parecia ter sido esculpido em gelo, não mudou nem um pouco. É a região norte ou a região sul? Havia 3 poderosas profundas bestas do soberano divino no reino da Canção de Neve. Eles eram os senhores de todas as profundas bestas no reino estelar. Eles governaram 3 regiões, as regiões leste, sul e norte, respectivamente. Quando Mu Xuanyin governou o reino da Canção de Neve, todos esses 3 senhores foram suprimidos por seu poder, então eles se submeteram obedientemente a ela. Não apenas não se atreveram a sair de suas próprias profundas regiões, mas até mesmo governaram obedientemente as regiões que estavam sob seu comando e mantiveram todas as profundas bestas na linha. Quando os ataques das profundas bestas estavam acontecendo, a profunda besta do soberano divino da região leste saiu furiosa de seu território, mas foi incinerada por Upoyun do reino do Deus Flamejante, que correu para o reino da Canção de Neve por causa de Mu Feishui. Mas agora que o reino da Canção de Neve havia perdido Mu Xuanyin, as 2 profundas bestas do soberano divino que governavam o norte e o sul, não estavam mais satisfeitas em permanecer sob os calcanhares da seita da Fênix de Gelo Divina. A região sul, respondeu Mutanzi. Mu Bingjun deu um suave suspiro de alívio em seu coração.
Se foi a profunda besta do soberano divino na região sul que se revoltou, eles ainda tinham o poder de suprimi-lo à força. Mestre da seita, realmente não vamos pedir ajuda ao reino do Deus Lunar? Mutanzi perguntou. Se for apenas uma profunda besta do soberano divino de estágio intermediário, ainda podemos matá-la com nosso poder combinado. Mas as profundas bestas sob seu comando chegam a milhões. Mesmo que possamos suprimi-lo, definitivamente sofreremos pesadas perdas. Se algo acontecer na região norte. Não. No momento em que ela ouviu as 3 palavras Reino do Deus Lunar, a aura de Mu Binjun tornou-se frígida e suas palavras tornaram-se frias e duras. Mesmo que a fênix de gelo encontre seu amargo fim, nunca pediremos nada ao Reino do Deus Lunar. Se alguém se atrever a me desafiar, será imediatamente expulso da seita. Envie uma transmissão de som para o grande ancião. Peça a ele para cuidar da seita. Este rei fará pessoalmente uma viagem ao sul. Além disso, suprima esta notícia da melhor maneira que puder. Não queremos provocar pânico. Mutanzi saiu para executar suas ordens, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Embora o reino do Deus Lunar tenha avisado o resto do reino dos deuses, o mundo ainda associava o reino da Canção de Neve com a palavra pecado devido a Yunxi e Musuanin, que ajudaram Yunxi a escapar. O que o futuro reserva para o reino da Canção de Neve. Capítulo 1692. Murmúria profunda arca primordial. Um vento suave soprava por baixo da folhagem verde. Yiling usava vestes de nuvens da cor de uma floresta exuberante enquanto se inclinava silenciosamente contra o peito de Yunxi. Suas pernas, que eram brancas como porcelana de jade, sobressaíam do vestido e suas lindas panturrilhas descansavam na grama. Ela adorava aquele momento de quietude pacífica que não conseguia captar com palavras. Uma sensação de paz e calor que ela nunca havia experimentado antes tomou conta dela e ela desejou silenciosamente que o tempo parasse. Que esse momento duraria para sempre. Yunxi olhou para longe enquanto meditava sobre algo. Em algum momento, ele pousou a mão na coxa de jade de Yiling, seus dedos acariciando aquela carne, acetinada e macia. Se esta fosse Qianlinger, ela já teria dado um tapa nele na próxima semana. Mas Yiling não ofereceu qualquer resistência. Ela apenas mordiscou os lábios enquanto o deixava explorar desenfreadamente seu corpo. Às vezes, ela se virava furtivamente para olhar para Yunxi. Mas agora, aquele par de lindos olhos lacrimejantes passou por uma mudança sutil. Ela não olhava mais para ele humildemente como seu mestre. Em vez disso, ela agora olhava para ele afetuosamente, como um amante faria. Contrariamente às expectativas de Yunxi, sua compreensão da lei do nada não parecia ter melhorado mesmo depois de ter cultivado com Yiling por 6 dias. Pelo contrário, foi a aura de Yiling que silenciosamente começou a sofrer uma mudança estranha e misteriosa. Seus olhos, esmeraldas, sofreram a mudança mais marcante. A luz divina que brilhava dentro deles era agora muito mais etérea e profunda do que antes. Ele só tinha 2 das 3 partes do manual celestial que desafia o mundo. Ele talvez precisasse da última parte do manual celestial que desafia o mundo para completar o quebra-cabeça. Talvez seu progresso fosse bloqueado até que ele finalmente conseguisse a última parte. No entanto, a última parte do manual celestial que desafia o mundo estava na posse da imperadora diabólica e punidora dos céus e agora que ela havia deixado o caos primordial, ele havia desaparecido de seu universo para sempre. Isso também significava que esses poderiam ser os limites de seu domínio da lei do nada. Nos meses seguintes, isso poderia lhe ocorrer tão naturalmente quanto respirar, mas ela nunca seria capaz de dar o próximo passo. A razão pela qual ele deu tanta prioridade ao cultivo com Yiling foi porque sua confiança em Xiuyou foi transformada em apreensão e intenção de matar que era várias vezes mais forte do que essa confiança. Tudo por causa do que aconteceu no reino da lua ardente. Também o deixou dolorosamente consciente de um fato novamente, o fato de que a única pessoa em quem ele poderia realmente confiar e em quem confiar neste mundo seria sempre ele mesmo. Ele conectou vigorosamente sua energia à energia origem de 4 deuses estelares usando a lei do nada. Ele usou isso para apoiar a abertura do portão Gorashi e suportar a reação negativa de usar o portão. Então, mesmo que ele tenha tido sucesso em matar Fendaljun, ele destruiu aqueles 4 poderes de origem divina do deus estelar no processo. Eles estavam perdidos para o mundo para sempre. Mas se ele avançasse um único passo em sua compreensão da lei do nada, ele poderia até ser capaz de absorver a força poderes de origem divina.
como os poderes de origem da lua ardente de Fendaojun e Fendozang, por exemplo. Se ele pudesse tornar isso realidade, seu cultivo cresceria aos trancos e barrancos. Agora estava claro para ele que o obstáculo criado por não ter uma das peças do manual celestial que desafia o mundo era um muro que ele não poderia superar devido à falta de uma parte da lei do nada. No entanto, embora ele não tenha conseguido realizar o que se propôs inicialmente, seu plano de tomar os 3 ancestrais Siam e o reino Yan ocorreu sem problemas. Ele não tinha mais motivos para temer Xiuyou agora. Além disso, seu estado de espírito melhorou muito depois de passar os últimos dias envolvido com Yiling. Mestre, no que você está pensando? A voz de Yiling era muito suave e gentil. A vida dela estava conectada a Jinshi, então ela podia sentir claramente a mudança nas emoções dele. Já é hora de eu encontrar aquela mulher, disse Shi sem pressa. Yiling levantou a cabeça e perguntou gentilmente, a mestra realmente vai matar a rainha diabólica? Quando ela disse essas palavras, sua delicada cabeça ainda estava apoiada nos ombros dele. Ela não suportava levantá-lo. Ela claramente esteve ao lado dele dia e noite nos últimos anos, mas por alguma estranha razão, ela ficou muito mais relutante em se separar dele depois dos últimos dias. Mesmo a menor distância entre eles fazia com que seu coração se sentisse vazio. Ela precisa morrer. A voz de Yunshi de repente ficou fria antes de imediatamente ficar gentil mais uma vez. É uma pena que eu descobri isso tarde demais. Se eu tivesse descoberto um pouco antes, teria dado a ela o presente que dei a Fendaojun, usando esse poder para matá-la. Yiling pensou por um momento antes de falar, o que o mestre mais precisa agora é de poder. O reino do saqueamento anímico é tão forte, mas todas as bruxas e espíritos anímicos são completamente leais à rainha diabólica. Se você escolher matar a rainha diabólica agora, você estará se tornando um inimigo mortal do reino do saqueamento anímico, mesmo que tenha sucesso. Isso é algo que será muito ruim para a sua causa, seja no presente ou no futuro. Se vocês continuarem a ser aliados, eles serão um apoio muito forte para vocês. Depois que ela disse essas palavras, a voz de Yiling ficou mais suave quando ela disse fracamente, além disso, quando a rainha diabólica está por perto, ela me faz sentir como se tudo ficaria bem. Não. Yunshi balançou a cabeça. Se fosse outra pessoa, eu continuaria a fingir ignorância e seguiria em frente até arrasar as 3 regiões divinas com o nosso poder combinado. Então eu consideraria todas as minhas dívidas. Mas Xiuyou é muito inteligente e assustador. O peito de Yunshi se agitou quando ele disse essas palavras. Só sou aliado dela há tão pouco tempo, mas já fui usado e apunhalado pelas costas. Se eu continuar a cooperar com ela, tenho medo de pular no abismo por minha própria vontade. A única pessoa que poderia fazer Yunshi sentir tal apreensão na vasta região divina norte era Xiuyou e apenas Xiuyou. Yiling sentiu claramente a intenção assassina irradiando do corpo de Yunshi. Seus lábios macios tremeram quando ela hesitou por um bom tempo antes de finalmente falar. Poderia tudo ser apenas uma coincidência? Será que a rainha diabólica não tinha a intenção de prejudicar o mestre em primeiro lugar? Tudo pode ser uma coincidência, exceto uma coisa, a aparição do nave de guerra Souski, respondeu Yunshi. Mas... Yiling disse hesitante, eu simplesmente não consigo me livrar dessa sensação de que ela não faria mal ao mestre. Pelo contrário. Yiling não continuou. Ela sabia que isso era apenas um sentimento infundado e inexplicável dela. Essa é a característica mais assustadora dela. Ela faz com que as pessoas inconscientemente depositem confiança nela. Os olhos de Yunshi se estreitaram. Ou talvez eu deva dizer, como esperado da alma de uma imperadora diabólica. Yunshi levantou-se e olhou para longe. Ele podia sentir a mudança na aura de Qian Yinger e seus olhos começaram a ficar frios. Deixe-me ver se ela realmente se atreveu a vir, ou se é apenas mais uma finta. Yunshi imediatamente sentiu a aura de Xiuyou no momento em que retornou ao distrito imperial de Yama. Ela havia chegado e estava esperando por ele no salão imperial. Ele não conseguia sentir nenhuma outra aura do reino do saqueamento anímico além da dela. Nenhuma única de suas bruxas, espíritos anímicos ou atendentes anímicos estava cuidando dela. Ela veio sozinha. Yunshi congelou no ar, suas sobrancelhas unidas firmemente. Mais uma vez, Xiuyou fez algo que estava completamente fora de suas expectativas. Ele ordenou que Yan Tianxiao isolasse o reino Yama, mas isso foi apenas uma simulação para distrair Xiuyou.
Ele não era tão ingênuo a ponto de pensar que Xiuyao não descobriria como ele havia pressionado o vasto reino Yan a uma submissão. Além disso, sua compreensão da calamidade eterna das trevas excedia em muito a de Yan Xiao. O fato de ele ter forçado o reino Yan a uma submissão a invocar o poder do mar de ossos das trevas eternas não deveria ser algo desconhecido para Xiuyao. Na verdade, não havia razão para ela não estar ciente disso. Se ela ousasse entrar no distrito imperial de Yama, Yunshi poderia facilmente forçá-la a um beco sem saída com o poder do mar de ossos das trevas eternas. Então, por que ela ainda se atreveu a vir a este lugar? Ele não conseguia acreditar que alguém tão sábio e astuto como Xiuyao não conseguiria sentir seu desejo de matá-la. Após ponderar essa questão por um longo tempo, Yunshi desceu dos céus e pousou em frente ao salão imperial. Dou as boas-vindas ao meu senhor e aos meus dois veneráveis ancestrais. Yan Xiao chegou rapidamente para cumprimentá-los. 5 Yama Devils, um dos quais era Yan Wu, seguiram atrás dele. Ficou claro que eles estavam em alerta total agora que a rainha diabólica veio visitá-los. Os olhos de Yunshi passaram por eles. Você realmente deixou nosso convidado sozinho? Yan Xiao respondeu, a rainha diabólica disse que só quer ver meu senhor. Como pode ter algo a ver com os negócios pessoais do meu senhor? Não me atrevi a tomar nenhuma decisão em seu nome. Você confirmou que ela veio sozinha? Yunshi perguntou. Sim, respondeu Yan. Fui investigar esse assunto pessoalmente e descobri que a rainha diabólica realmente veio sozinha. Não detectei a aura de nenhuma de suas bruxas em um raio de 5.000 quilômetros. HMPH, que interessante, disse Yunshi enquanto começava a se mover novamente. Ele passou pelo Imperador Yama e pelos demônios Yama ao entrar no salão imperial. Yunshi imediatamente reconheceu a figura de Xiuyao naquela luz fraca. Ela ainda estava envolta por aquela névoa negra fina. Ela ainda irradiava aquele poder diabólico, invisível e encantador que fazia as pessoas sentirem que queriam se ajoelhar diante dela em submissão. Pensar que a rainha diabólica nos honraria com uma visita. Por favor, perdoe meu atraso em sair para cumprimentá-lo. Yunshi disse essas palavras com uma voz alegre enquanto caminhava em direção a ela. Yan e Yan 3, que o seguiam, liberaram suas auras, dissipando instantaneamente o campo de energia invisível que irradiava do corpo de Xiuyao. Xiuyao se virou e aqueles olhos encantadores escondidos pela névoa negra encontraram os de Yunshi. Ela não o via há muitos dias e a frieza sombria em seus olhos ainda permanecia. No entanto, havia uma nitidez penetrante em seu olhar, como uma lâmina nua sedenta de sangue. Porque ele não precisava mais fingir. A saudação casual que ele acabou de dar anunciou descaradamente seu status como o verdadeiro governante do reino Yama. Seus lábios se separaram suavemente quando uma voz diabólica que poderia derreter os ossos ecoou no ar. Por que me chamar de rainha diabólica quando você pode me chamar pelo meu nome? Seu tom mudou lentamente, quando ela começou a parecer triste e injustiçada. Faz apenas 20 dias desde a última vez que nos encontramos, mas de repente você se tornou um estranho. Ei! Yunshi deu uma risada fria antes de suas sobrancelhas afundarem profundamente. Xiuyao, pare com essa bobagem de sedução. Agora que chegamos a esse ponto, você é realmente tão ingênuo ao ponto de pensar que vou fingir que não estou ciente do que você fez. O nome Xiuyao, essas duas mesmas palavras, estavam agora sendo pronunciadas de uma maneira mais fria e sombria do que Yunshi já havia dito antes. Xiuyao deu um suspiro de pesar ao dizer, o problema com Qian Ying foi de fato minha culpa. Com certeza vou compensar isso. Se ela não tivesse sugerido que Qian Ying duelasse com Feng Daojun, as coisas não teriam se desenrolado do jeito que aconteceram e isso se tornou um nó profundo e pesado em seu coração. Os olhos de Yunshi se estreitaram nitidamente e a intenção de matar começou a vazar daquele sorriso frio dele. Anteriormente você alegou total ignorância. Mas agora, você admite alegremente sua culpa. Você é de fato a famosa e renomada Rainha Diabólica do Norte. Você realmente sabe como julgar a situação. Meu erro foi que eu não deveria ter feito Qian Ying duelar com Feng Daojun, disse Xiuyao com uma voz gentil. Eu realmente não sabia que ela estava grávida na época. O sorriso frio e sinistro de Yunshi se curvou em um sorriso zombeteiro. Então você está dizendo que convocou o navio de guerra Souski tão oportunamente porque estava preocupado com minha segurança? Ei! Xiuyao, adivinhe. Você realmente acha que eu deveria acreditar em uma piada tão ridícula? Xiuyao permaneceu em silêncio.
Não tenho escolha a não ser admitir que tanto sua astúcia quanto sua maldade são assustadoras. Na verdade, não seria exagero dizer que você é incomparável nesses aspectos. Afinal, você deixou de ser uma mulher mortal para se tornar a rainha diabólica, cujo nome faz tremer até os imperadores divinos. Você também é o único sob o céu que conseguiu isso. Mas, é uma pena que você ainda estivesse muito ansioso. A voz de Yunxi ficou baixa e profunda. Ou talvez esse pequeno sacrifício valesse a pena se pudesse render a você o vasto reino da lua ardente. Talvez você tenha pensado que eu aceitaria alegremente a verdade depois de descobrir, uma vez que considerasse a capitulação completa do reino da lua ardente. No entanto, compreender uma pessoa é uma coisa muito difícil de fazer, assim como não consigo ver através de suas ações. Embora eu seja um espírito maligno que não vai parar até conseguir minha vingança, ainda existem alguns limites que nunca vou cruzar. Algumas coisas que serão para sempre um tabu para mim. Xiu Yao ainda não falou. Em vez disso, ela olhou sem piscar para Yunxi sob a névoa negra que envolvia seu corpo. Eu estava me perguntando sobre uma coisa antes mesmo de entrar aqui. Os olhos de Yunxi também estavam fixos em Xiu Yao enquanto ele a monitorava para captar qualquer ação sutil. Ele não detectou nada. E é exatamente assim que você planeja deixar este lugar vivo hoje. Xiu Yao. Se foi apenas aquela piada que você fez anteriormente, então isso seria muito decepcionante. É simplesmente muito deficiente quando comparado ao título assustador e poderoso de Rainha Diabólica. O sorriso de Yunxi ficou cada vez mais sinistro enquanto seus olhos se tornavam sombrios e sombrios. Ele levantou lentamente a mão, a palma apontada diretamente para Xiu Yao. Você, a Rainha Diabólica, não pode ignorar a razão pela qual o Reino Yama não teve escolha senão capitular diante de mim. Se eu convoquei o poder do mar de ossos, das trevas eternas, você pode esquecer de deixar este lugar vivo, mesmo que houvesse mais 9 de vocês. Mas já que você se atreveu a vir, e veio sozinho, você deve ter algo em que confiar. Isso desperta a minha curiosidade. Os olhos de Yunxi já haviam se estreitado em duas longas fendas. As auras dos dois ancestrais Yama atrás dele também haviam se fixado em Xiu Yao. Venha, deixe-me ver como você vai sair dessa situação hoje. Espero sinceramente que você não me decepcione. Os lindos olhos de Xiu Yao se abriram sob a névoa negra. Ela gentilmente se virou enquanto falava com uma voz calma. O destino é algo incrivelmente misterioso. Isso nunca pode ser previsto e é sempre incognoscível. Às vezes, uma decisão impulsiva pode criar muitas ondas enormes, muitos resultados maravilhosos. O que? Yunxi riu friamente antes de falar com uma voz zombeteira. Essa poderia ser sua jogada de abertura quando você tenta seduzir alguém e roubar sua alma. Yunxi. Ela disse com uma voz suave e ofegante, como se estivesse murmurando. Você ainda se lembra da pessoa que lhe deu o amor os Feus te deu. No 36º Palácio da Fênix de Gelo do Reino da Canção de Neve, há 10 anos. Aquela. Sênior. Irmã. Capítulo 1693, Mestre. As palavras de Xiu Yao pareciam vir de uma terra de sonhos incrivelmente distante e efêmera. Enquanto olhava para Xiu Yao, que havia escolhido entrar no Distrito Imperial de Yama, Yunxi estava absolutamente confiante de que poderia derrotá-la com o poder do Mar de Ossos da Escuridão Eterna. Mas ele não se atreveu a relaxar, nem um pouco. Sua astúcia e inteligência eram simplesmente aterrorizantes demais, e ela possuía a alma de uma imperadora diabólica, algo único só para ela. No entanto, aquelas palavras suaves e gentis dela ainda conseguiram penetrar suas camadas de defesa enquanto tocavam algo nas profundezas de sua alma. Essas palavras foram claramente tão fracas e gentis quanto nuvens, mas instantaneamente, causaram enormes ondas em seu coração. 10 anos atrás, a irmã mais velha que entregou o amor aos Feus te deu. Ao 36º Palácio da Fênix de Gelo. Essa foi a primeira vez em sua vida que ele colocou os olhos em Mu Xuanyin. A primeira vez que ele viu essa mulher que mudaria sua vida uma e outra vez, que seria gravada em sua alma. Cada imagem dela, cada palavra que ela disse foi perfeitamente gravada nas profundezas de seu coração e alma. Era como se todas essas coisas tivessem sido esculpidas no cristal mais puro e perfeito do mundo. Um cristal que pingava sangue. Como ele poderia esquecer? Ele nunca poderia esquecer. Ele não esqueceria mesmo se morresse. E ele nunca permitiria que suas memórias dela fossem profanadas de forma alguma.
Seus olhos tremeram violentamente antes de recuperarem a clareza no instante seguinte. As sobrancelhas de Yun-Shi afundaram precipitadamente e seus olhos se transformaram em espadas frias. Então você realmente pode roubar as memórias de outra pessoa. Quando ele conheceu Mu Xuanyin há tantos anos, foi a primeira vez em sua vida que ele conheceu uma mulher que faria com que todo o sangue de seu corpo subisse à sua cabeça à primeira vista. Ele praticamente fez papel de bobo quando falou com ela. Ele não fez papel de bobo mesmo quando viu a verdadeira aparência de Shen-Shi mais tarde. Naquela época, ele quase deixou escapar as 4 palavras Big Breasted Senior Sister em transe. No final, ele até tentou ser um espertinho e adivinhou que ela era Mu Feishui. Apenas Mu Bingjun e Mu Xiaolan tinham ouvido falar do que havia acontecido naquele dia, e mesmo eles não sabiam de todos os detalhes. Não havia como alguém mais saber nada sobre isso. Xiao disse suavemente: posso roubar as almas de qualquer pessoa neste universo. Só você. Você possui a alma do dragão azul primordial e da calamidade eterna das trevas da imperadora diabólica punidora dos céus. Dado o nível atual de sua alma, não existe ninguém que possa roubar sua alma ou memórias à força. Você deveria entender esse ponto melhor do que qualquer outra pessoa. Você deveria ter mais certeza disso do que qualquer outra pessoa. Os olhos de Yun-Shi tremeram violentamente, mas ele se agarrou desesperadamente à racionalidade nas profundezas de seu coração. Na verdade, ele até se impediu de fazer qualquer pergunta. No entanto, ele não sentiu nenhuma onda de energia da alma vindo de Xiuyong. Nem ele sentiu sua alma sendo invadida. Mesmo assim, ele sabia que isso era definitivamente devido à misteriosa habilidade de Xiuyong de roubar almas. Definitivamente tinha que ser. Você deve estar muito curioso para saber por que eu saberia sobre os acontecimentos daquele dia. Xiuyong continuou inclinando-se em direção a Yun-Shi, sua voz tão suave e fofa quanto algodão. Porque a pessoa que entrou no 36º Palácio da Fênix de Gelo para lhe passar o amoroso Frost deu. Fui eu. Ei! Sua visão ficou turva mais uma vez. Mas depois disso, Yun-Shi começou a rir friamente. Xiuyong, você realmente é péssimo em contar piadas. Além disso, seu olhar e sua voz estavam ficando mais sombrios e frios a cada segundo. Ele lentamente curvou os dedos quando um aglomerado de luz negra densa e crepitante apareceu acima de sua palma. Há algumas coisas que não permitirei que ninguém profane, não importa quem sejam. Bom trabalho, você conseguiu maravilhosamente me enfurecer mais uma vez. BZZ. Ele levantou um braço e uma luz negra brilhou em sua mão. Yoni e Yantrei também levantaram suas velhas cabeças enquanto liberavam imediatamente seu ilimitado poder sombrio e se fixavam em Xiuyong. Yan Tianxiao e os Yamodevios reunidos que estavam de guarda do lado de fora do salão sentiram a mudança na energia. O poder do diabo Yama que estava enrolado em seus corpos como uma mola dobrada estava implorando para ser liberado. Assim que Yun-Shi desse a ordem, eles atacariam com todas as suas forças. Enquanto eles eliminassem a rainha diabólica, o reino do saqueamento anímico seria como uma cobra sem cabeça e engoli-los seria apenas uma questão de tempo. Uma aura forte após a outra bloqueou o corpo de Xiuyong. Neste momento, a antiga energia Yin do mar de ossos das trevas eternas começou a se agitar violentamente como ondas colossais em um oceano real. Com um único pensamento, Yun-Shi poderia enviá-lo em direção a Xiuyong. A poderosa rainha diabólica do norte realmente recebeu um checkmate, talvez pela primeira vez em sua vida. Foi também a primeira vez que ela ficou tão sozinha enquanto lutava contra seus inimigos. Mas nenhum único traço de pânico ou medo irradiava de seu corpo. Sua aura ainda permanecia calma e serena como sempre. Ela lentamente se virou para olhar em direção a Yun-Shi. E no instante em que ela se virou, o ar ao seu redor sofreu uma mudança repentina, mas sutil. Sua aura não ficou mais forte. Pelo contrário, começou a enfraquecer e não continha qualquer nitidez ou intenção de ataque. Em vez disso, liberou uma dignidade fria e um tanto sufocante que não pressionaria um mestre divino de forma alguma. Mesmo assim, foi naquele exato instante que Yun-Shi, cujos lábios estavam curvados em um sorriso frio e cujos olhos brilhavam com intenção assassina, de repente estremeceu. Seus olhos frios e sombrios se arregalaram silenciosamente. Alegrar. Xiuyong deu um suspiro triste. É assim que você fala com seu mestre agora. Zumbido era como se todas as estrelas do céu tivessem explodido diante de seus olhos. Sua raiva, intenção assassina e malícia.
Até mesmo sua racionalidade foi destruída em um único instante. A única coisa que ele sentia agora era o violento estremecimento de sua própria alma. Seu mundo começou a girar. Yan e Yan 3 ficaram furiosos. Yan 3 não conseguiu suprimir sua raiva quando lançou seu corpo para a frente. Uma garra fantasma com vários milhares de metros de comprimento apareceu em seu braço direito e foi apontada diretamente para a garganta de Xiuyong. Que audácia da sua parte, rainha diabólica! Como você ousa falar com um mestre dessa maneira? Morrer! Voltam! Um rugido furioso explodiu nos ouvidos de Yan 3. Ele claramente gritou apenas duas palavras, mas sua voz estava claramente trêmula. Yan 3 tentou retirar seu poder em pânico enquanto ainda estava voando. Devido à sua energia caoticamente flutuante, parecia que alguém o havia golpeado no ar com uma vara e ele caiu no chão em um estado extremamente lamentável. Ele imediatamente ficou de pé enquanto se arrastava de volta para sua posição original atrás de Yunxi de uma maneira desanimada, incapaz de esconder a confusão e o medo em seu rosto antigo. Saiam! Yunxi disse em voz baixa, todos vocês se percam agora. Sim. Yan e Yan 3 notaram o súbito estado bizarro de Yunxi, mas não ousaram fazer-lhe uma única pergunta sobre isso. Em vez disso, eles se retiraram apressadamente. O vasto e espaçoso salão imperial logo foi ocupado por apenas duas pessoas, Yunxi e Xiuyong. A luz negra na mão de Yunxi desapareceu em algum momento. Ele olhou fixamente para Xiuyong, que ainda estava envolto em fumaça preta. Ele cerrou os dentes ferozmente enquanto se esforçava para manter a compostura com todas as suas forças. No entanto, seu rosto ainda tremia e suas pupilas ainda se contraíam. Ele não conseguia impedir que seu corpo reagisse dessa maneira, por mais que tentasse. Quem é você? Ele podia ouvir o quão poderosamente sua voz estava tremendo agora. Quem exatamente é você? Sua aura, a maneira como ela estava, sua voz, seu tom, seus olhos. Aquele suspiro, o jeito que ela disse cheia. Todos os seus sentidos e toda sua alma gritavam com ele com uma intensidade incrível. Dizendo-lhe que a figura que só aparecia nos seus sonhos mais maravilhosos ou melancólicos estava diante dele mais uma vez. Às vezes, acreditar é realmente uma coisa muito difícil de fazer, disse Xiuyong, lentamente. Quando essas palavras chegaram aos ouvidos de Yunxi, elas pareciam vir de uma fantástica paisagem onírica. Então deixe seu mestre ajudá-lo a ver um pouco mais claramente. De repente, ela riu de uma maneira muito suave, gentil e encantadora. Mesmo sob aquela névoa negra, ele ainda podia ver o corpo diabólico de Xiuyong avançando. Você não estava disposto a fazer isso com Fei Shui. Será que você quer que o mestre seja seu parceiro de cultivo duplo? Boron, um número incontável de luzes brilhantes explodiram em seu cérebro. Seu corpo balançou violentamente e ele quase caiu no chão. Aquelas palavras incrivelmente provocativas e excitantes, aquela voz diabólica que poderia derreter ossos. Yunxi nunca as esqueceria. Quando Mu Xuanyin sussurrou essas palavras para ele há tantos anos, ele sentiu como se um fogo sem limites estivesse queimando seu corpo. Apesar de ele usar a alma do Deus Dragão para suprimir essas emoções, ele ainda quase atacou o mestre que ele respeitava tão claramente sem um único cuidado no mundo. Ela havia dito exatamente as mesmas palavras, exatamente no mesmo tom sedutor e sedutor, exatamente com a mesma voz. Na verdade, embora sua mente estivesse atordoada e sua alma estremecesse, seu corpo ainda começou a arder com o fogo do desejo. Você. Yunxi mordeu violentamente a ponta da língua. A dor intensa e o gosto de sangue o atacaram, mas ainda não conseguiram suprimir o tremor de seu corpo e alma. Ele balançou a cabeça ferozmente enquanto dizia com muita dificuldade, não. Você não é. Quem exatamente é você? Você. Desde que Yunxi pisou na região divina norte, esta foi a primeira vez que ele, que matou toda a sua compaixão e hesitação, foi jogado em tal desordem. Eu sou seu mestre, disse Xiuyong, mas não sou Mu Xuanyin. O olhar de Yunxi ficou focado. Seu mestre tinha duas personalidades, disse Xiuyong com uma voz calma. Claramente não carregava nenhum poder da alma, mas cada palavra perfurou a alma de Yunxi. O primeiro foi o rei do reino da canção de neve que selou suas emoções no gelo, Mu Xuanyin. Alguém cuja beleza era mais bela que a neve e cujo poder gelado reinava sobre o mundo. Por que você não adivinha? Quem era a outra personalidade? Yunxi ficou congelado no lugar e não emitiu nenhum som por muito tempo.
Mu Xuanyin tinha duas personalidades. Isso era algo que Yan Shi estava bem ciente quando tomou Mu Xuanyin como seu mestre pela primeira vez. Normalmente, seu olhar e corpo irradiavam um poder gelado transcendente que parecia poder congelar o universo. Todos no reino da Canção de Neve e na seita da Fênix de Gelo Divina tinham reverência ilimitada por ela. Até mesmo Yan Shi se comportou bem na frente dela, e quando aqueles olhos gelados começassem a ficar ainda mais frios, isso iria calá-lo. Mas às vezes ela se tornava tão atraente e sedutora quanto uma sedutora. Cada centímetro daquele corpo gelado que ninguém normalmente ousaria profanar de repente começou a irradiar uma sedução encantadora que poderia hipnotizar instantaneamente um homem e obliterar todos os pensamentos racionais em sua mente. Isso era especialmente verdadeiro quando se tratava de seus olhos e de sua voz. Ela só precisava de um único olhar ou palavra para tirar a alma de uma pessoa de seu corpo, e sua vítima estaria disposta a afundar nessa fantasia para sempre. Yan Shi esteve com tantas mulheres, mas nenhuma delas era tão encantadora quanto ela. Duas personalidades extremamente diferentes e completamente contrastantes habitavam aquele corpo. Um era incrivelmente frio e o outro, incrivelmente sedutor, mas eles existiam no corpo da mesma pessoa. Isso já havia feito com que ele sentisse uma profunda sensação de espanto e perplexidade. Até mesmo o ser divino da Fênix de Gelo que morava no fundo do lago celestial subcongelante respondeu com perplexidade quando mencionou isso a ela. Contudo, Yan Shi, que era muito versado em medicina, também sabia que os humanos poderiam formar uma segunda personalidade devido a um evento excessivamente traumático. Embora fosse bastante insondável dado o cultivo e a alma gelada de Mu Xuanyin, não era totalmente impossível de acordo com seu conhecimento médico. Além disso, ele não conseguiu encontrar nenhuma outra razão para isso. Mais tarde, Yan Shi gradualmente começou a descobrir que a personalidade incrivelmente encantadora de Mu Xuanyin só apareceria na frente dele de Mu Bingjin. Nunca apareceu na frente dos membros da seita e se Poenix onde estranhos. No final, todas essas coisas se tornaram um sonho distante que ele perdeu para sempre. Mas, agora mesmo, bem diante de seus olhos, ele viu aquela figura nebulosa e sedutora mais uma vez. Ele ouviu aquela voz que ele pensava ter desaparecido de sua vida para sempre, e ele percebeu uma verdade que deixou sua alma em completa desordem. Você sabe por que ela, o rei do reino da Canção de Neve, se dignaria visitar os palácios da Fênix de Gelo e entregar pessoalmente o orvalho de gelo amoroso para você todos esses anos atrás? Isso foi porque Mu Xuanyin fez isso sob minha vontade, não por vontade própria. Você sabe por que ela conseguiu descobrir o legado do seu deus herege tão facilmente? Você realmente acha que é exatamente como ela disse há tantos anos? Que você foi exposto pela sombra quebrada do deus estelar que você realizou? Não, foi porque minha alma demoníaca do Nirvana me contou sobre a aura do deus maligno irradiando de seu corpo no primeiro momento em que você entrou na seita da Fênix de Gelo Divina. E a razão pela qual entreguei pessoalmente aquele amoroso Frost deu para você foi para confirmar o fato. O rosto de Yan Shi ficou frouxo e foi como se ele tivesse perdido sua alma. Depois de aceitá-lo como nosso discípulo pessoal, instruímos Mu Feixu e qualquer discípulo da Fênix de Gelo cujo talento e aparência fossem excepcionais para serem seus parceiros de cultivo duplos. Dada a personalidade de Mu Xuanyin, como ela poderia ter tido uma ideia tão licenciosa? Quem sugeriu esse método também fui eu. Yan Shi. O mestre que você conheceu, com quem você interagiu, que você amou tinha duas personalidades. Ela sempre foi duas pessoas diferentes. Metade era Mu Xuanyin e metade era eu. Tanto ela quanto eu guiamos seu crescimento, testemunhamos sua transformação. Nós entregamos você em tudo, protegemos você de tudo. Nós também, em algum momento, permitimos que sua figura fosse gravada em nossas almas. Explosões ainda ecoavam na mente de Yan Shi e seu mundo alternava entre o branco puro e um frenesi caótico de cores. Ele ficava abrindo a boca repetidas vezes, mas não conseguia emitir nenhum som, por mais que tentasse. Xiao fechou lentamente os olhos, sua voz se tornando tão leve e arejada quanto as nuvens finas no céu acima. Você ainda acha que eu iria apunhalar você pelas costas? Que eu iria machucar você? Capítulo 1694. Xuanyin é o cérebro de Yan Shi nunca havia sido jogado em um caos tão confuso antes. O mestre tinha duas personalidades, mas elas não pertenciam apenas a Mu Xuanyin. Em vez disso, cada personalidade pertencia a uma pessoa diferente.
Xiuyong, a Rainha Diabólica do Norte, foi a outra personalidade do mestre. Como isso poderia acontecer? Como poderia uma coisa dessas? Que fantasia absurda, que história selvagem. Mesmo assim, ele realmente não duvidava disso. Quer fossem suas palavras suaves ou sua atitude encantadora que abalaram sua alma, tudo combinava com aquela memória, aquela figura, que estava esculpida nas partes mais profundas de sua alma. Isso comoveu clara e completamente sua alma, então não havia como ser falsificado ou imitado. Além disso, ninguém além dele e de seu mestre sabia disso. Este era um segredo que eles não contariam a ninguém. Mas a mulher na frente dele era claramente a Rainha Diabólica do Norte. Como ela poderia ser aquela que o tomou como seu discípulo no reino da Canção de Neve? Aquela que o perseguiu depois que ele fugiu depois de cometer um erro. Aquela que abandonou toda a sua seita para ajudá-lo com seu cultivo. Antes da convenção do profundo Deus. Aquele que o protegeu de todo e qualquer bullying. Aquele que era claramente frio e impiedoso na maior parte do tempo, mas sempre o cedeu toda vez que ele cometeu um erro. O mestre que jogou fora Neve Songrealm e até mesmo sua própria vida apenas para o proteger. Espere um segundo. De repente, ele sentiu como se uma luz negra tivesse perfurado violentamente sua alma. Seu corpo ficou frio quando sua cabeça se ergueu para olhar para Xiuyong. Ele suprimiu desesperadamente o caos em seu coração enquanto dizia em voz baixa: "Você sequestrou a alma dela?" Xiuyong balançou a cabeça gentilmente. "Eu pensei em fazer isso no passado, mas, por alguma razão estranha, acabei por desistir dessa opção e simplesmente escolhi ligar-me à alma dela." Os olhos trêmulos de Yunxi gradualmente ficaram focados enquanto ele falava em voz baixa, como esperado. Exatamente como esperado. "Não, isso não está certo. Quando você se infiltrou no reino da Canção de Neve, o que exatamente você fez com ela?" A reação de Yunxi estava completamente dentro das expectativas de Xiuyong. Ela soltou um suspiro longo e lânguido enquanto respondia lentamente: "Vou te contar tudo. Eu também irei revelar tudo de mim para você." Yunxi. A névoa negra se agitou enquanto Xiuyong caminhava lentamente em direção a Yunxi. Ela começou a falar novamente com aquela voz suave e diabólica. Yun Qianling deveria ter lhe contado que eu anteriormente atraí Qian e Fantian e Zuxuzi para as fronteiras da região divina norte há 10 milênios e me envolvi em uma batalha feroz com eles. Para os imperadores divinos da região divina leste, o imperador Yami e o imperador divino da lua ardente, a razão pela qual testei minha força contra os dois mais fortes imperadores divinos da região divina leste foi para mostrar minha ambição após minha coroação como imperador. Mas na realidade, e isso é algo que só eu sei, eu tinha um objetivo muito especial a cumprir durante aquela batalha. Eu planejei atraí-los para a região divina norte e pegar emprestado a energia das trevas deste lugar para realizar secretamente uma infiltração de alma bem-sucedida. Quando Qianling mencionou pela primeira vez a Rainha Diabólica para Yunxi, ela contou a ele sobre o que aconteceu há 10.000 anos. Naquela época, enquanto ela enfrentava os dois imperadores divinos mais fortes da região divina leste junto com o mais forte guardião e deus Brahma, Xiuyong havia sido derrotado e fugiu de volta para a região divina norte. Qian e Fantian, Qian e Ubei, Zuxuzi e o honorável Taiyu se aventuraram na região divina norte porque queriam aproveitar a derrota de Xiuyong para enterrá-la para sempre. Mas eles foram atraídos e atacados pela energia diabólica que Xiuyong reuniu a milhares de quilômetros ao redor deles. A energia escura havia corroído suas mentes e almas, deixando para trás uma sombra escura nos corações dos dois mais fortes imperadores divinos do leste, uma sombra que se recusava a desaparecer mesmo depois de 10.000 anos terem passado. Assim como Xiuyong havia dito, Qianling lhe dissera que Xiuyong estava claramente testando a força da região divina leste durante aquela batalha. Ao mesmo tempo, ela expôs sua enorme ambição. A ambição de sair da região divina norte também foi precisamente a razão pela qual Qianling deu o seu melhor para fazer Yunxi se aliar à Rainha Diabólica. Mas, agora, Xiuyong estava lhe dizendo algo completamente diferente. O Imperador Divino do Paraíso de Brahma, o Imperador Divino do Paraíso Eterno, um Deus Brahma e um Guardião. Eles eram as existências mais importantes na região divina leste, então definitivamente tinham acesso ao poder e os segredos mais importantes da região divina leste. E até mesmo as outras duas regiões divinas. Se eu pudesse usar minha alma divina de imperadora diabólica para anexar secretamente minha alma a uma dessas pessoas,
Eu poderia observar o verdadeiro estado das três regiões divinas com meus próprios olhos e também descobrir muitos outros segredos importantes. Mas, infelizmente, eu subestimei a força do reino divino do monarca Brahma e do reino divino do paraíso eterno. Embora eu tenha conseguido atraí-los para as fronteiras da região divina norte, ainda não consegui encontrar a oportunidade certa. Tentei forçar algumas vezes, mas todas as minhas tentativas falharam. Não tive escolha a não ser me contentar com a segunda melhor opção e agarrar alguém que entrou na batalha por acidente. Era uma mulher que segurava uma espada de gelo na mão. A energia gelada irradiava de seu corpo e seus olhos estavam tão frios que parecia que poderiam congelar a alma de alguém. Ela tinha acabado de entrar no reino do Mestre Divino, mas claramente subestimou o escopo desta batalha e seu oponente escolhido. Ela, que forçou sua entrada nesta batalha, foi facilmente subjugada por mim. Depois disso, levei-a para a região divina norte comigo. As sobrancelhas de Yunxi se contraíram violentamente. Eu li suas memórias e descobri seu nome e origem. Ela era Mu Xuanyin, o novo rei do reino da Canção de Neve. Os olhos de Yunxi tremeram mais uma vez, mas ele se forçou a permanecer em silêncio enquanto focava atentamente em cada palavra que soava em seus ouvidos. O reino da Canção de Neve era o reino estelar mais próximo da região divina leste da região divina norte, então eles constantemente encontrariam profundos praticantes sombrios que haviam escapado da região divina norte em desespero. Estas são as pessoas que a região divina leste chama de demônios. Como líder do reino da Canção de Neve, muitas pessoas da linhagem do rei de seu reino morreram nas mãos dos profundos praticantes da região divina norte. Isso inclui sua ancestral e muitos de seus parentes próximos. Como resultado, ela também nutria um ódio profundo pela região divina norte. Yunxi lentamente apertou ambas as mãos em punhos. Mu Xuanyin odiava demônios com paixão. Isso era algo que Yunxi estava bem ciente. O pai dela e de Mu Bingjun foram mortos por um demônio. Eles deveriam eliminar todos os demônios que encontrassem. Esta foi a regra e credo mais importante dentro da divina seita da Fênix de Gelo. No entanto, para ele, uma pessoa que possuía a profunda energia das trevas, um demônio que todos queriam matar, ela tinha. Ela sentiu essa batalha cruel porque aconteceu muito perto do reino da Canção de Neve. Assim que percebeu o que estava acontecendo, ela, alguém que odiava os demônios de todo o coração, não hesitou em se juntar à batalha e sua espada constantemente procurava minha vida. Depois de capturá-la com sucesso, eu originalmente queria roubar sua alma e transformá-la em minha marionete. Dado o seu status, mesmo que ela não tivesse qualquer contato com o verdadeiro núcleo das três regiões divinas, ela ainda era a rainha de um reino estelar intermediário. Ela também tinha o cultivo de um mestre divino, então ela seria uma excelente espiã e peão. No entanto, justamente quando eu estava prestes a roubar sua alma, descobri uma alma divina de nível extremamente alto escondida nas profundezas dela. Essa alma divina não era algo que simplesmente foi fundido com a alma original de Mu Xuanyin. Em vez disso, também conectou outro testamento a ela. Se eu não possuísse a alma de uma imperadora diabólica, também não teria detectado a existência desta vontade. Yunxi sabia que era da alma divina do ser divino da Fênix de Gelo que ele estava falando. Então o ser divino da Fênix de Gelo já havia anexado sua vontade à sua alma divina quando concedeu seus poderes a Mu Xuanyin há 10.000 anos. Isso permitiria que ela examinasse o mundo exterior através dos olhos de Mu Xuanyin. Mas mais tarde, ela também interferiu sutilmente na vontade de Mu Xuanyin por causa dele. No entanto, o ser divino da Fênix de Gelo não sabia que a alma divina que ela transmitiu a Mu Xuanyin salvaria sua vida quando ela fosse capturada por Xiuyong. Naquela época, essa vontade independente dentro da alma divina ainda estava adormecida. Se eu agarrasse sua alma à força, o processo definitivamente despertaria a vontade adormecida dentro dela e poderia muito bem desencadear um contra-ataque que eu não seria capaz de explicar. Assim, no final, optei por anexar minha alma dela. Juntei 10% da minha alma de imperadora diabólica à alma de Mu Xuanyin. O corpo de Yunxi balançou ligeiramente. O ser divino da Fênix de Gelo nunca mencionou a existência da alma da imperadora diabólica para Yunxi. Ela até expressou suas dúvidas quando Yunxi perguntou a ela sobre a dupla personalidade de Mu Xuanyin. Ela não estava fingindo naquela época. Ela realmente não sabia da existência de Xiuyou dentro de Mu Xuanyin nos últimos 10 milênios.
Porque a alma diabólica do Nirvana que Xiuyao possuía era a única alma da Imperadora Diabólica neste universo. Existia um plano de poder muito mais elevado do que o ser divino da Fênix de Gelo. Xiuyao sabia da existência da alma divina da Fênix de Gelo, mas o ser divino da Fênix de Gelo nunca soube da existência de Xiuyao. Quanto a Mu Xuanyin, ela não sabia que qualquer uma dessas entidades existia dentro de seu corpo. Quando ele descobriu que o ser divino da Fênix de Gelo havia interferido em Mu Xuanyin, ele sentiu uma ira incontrolável em relação ao ser divino da Fênix de Gelo, uma entidade que ele sempre respeitou muito. Porque suas ações foram cruéis demais com Mu Xuanyin. Mas ela nunca imaginou que o testamento dela não pertencesse somente a ela desde aquele incidente há 10 milênios. Xiuyao não precisou continuar contando o passado. Yunxi já podia imaginar o que aconteceu em seguida. Ela só precisava libertar Mu Xuanyin de uma maneira muito natural. Depois disso, Mu Xuanyin retornaria ao reino da Canção de Neve assim que acordasse, mas ela estaria completamente inconsciente do fato de que um passageiro estava carregando uma espingarda em sua alma, uma alma de imperadora diabólica incrivelmente aterrorizante que ela não tinha como detectar. Isso também significava que o mestre que ele conheceu daquele dia em diante, desde o início não era puramente o rei do reino, da Canção de Neve, Mu Xuanyin. A pessoa que ele passou a conhecer, respeitar e amar. A pessoa que entrou nas partes mais profundas de seu coração e alma. A pessoa que desapareceu de sua vida para sempre. Essa pessoa não era Mu Xuanyin, eram as personalidades combinadas de Mu Xuanyin e Xiuyao. Duas personalidades. Duas personalidades de duas pessoas diferentes. Mas, responda a uma pergunta. Yunxi finalmente conseguiu falar depois de muita dificuldade. Quanto você interferiu na mente dela? Muito pouco, respondeu Xiuyao. Tão superficial quanto você se lembra. Mesmo que seja a alma de uma imperadora diabólica, anexar uma alma a outra pessoa é exatamente o que parece. Não consegui controlar seu corpo de forma independente. Nem fui capaz de mudar suas decisões. A única vantagem que tive foi que nunca precisei me preocupar em ser descoberto por ela. Yunxi. Eu pude ver tudo o que ela viu, ouvir tudo o que ela ouviu, sentir tudo o que ela sentiu e até ouvir seus pensamentos. Ela via minha existência como uma segunda personalidade que se formou em sua mente. Ela me rejeitou no início, mas acabou aprendendo a me aceitar e no final, ela até começou a gostar de me ter por perto e até passava as rédeas para mim quando tinha vontade. Para que ela pudesse desfrutar desse tipo de desinibição e liberação desenfreada. No entanto, eu apenas me apeguei à alma dela no final do dia. Quando isso não comprometia os seus princípios, ela ouvia as decisões que eu, a sua outra personalidade, tomava. Mas quando ela se decidiu, não importa o quanto eu tentasse interferir, como sua segunda personalidade, não fui realmente capaz de impedi-la de fazer o que queria. Mesmo que sua mestra não fosse puramente Mu Xuanyin, ela ainda era dona de sua própria mente e corpo. No final, sua vontade e sua personalidade eram dominantes. Xiuyao fechou os olhos e sua voz sedosa ficou ainda mais suave. Durante esses 10 milênios, vi muitas coisas através dos olhos de Mu Xuanyin. Isso me forçou a aceitar algo. Se fosse baseado apenas no meu poder, mudar o destino da região divina norte não seria nada mais do que um sonho tolo. Mas quando eu estava prestes a remover a parte anexada da minha alma demoníaca dela, você apareceu. A aura do Deus maligno que saiu de você chamou minha atenção no primeiro momento em que você entrou na seita da Fênix de Gelo Divina. Então, eu dei a ela algumas cutucadas gentis e ela, conheceu você, ela, tomou você como seu discípulo, ela, ficou muito curiosa sobre o poder divino do Deus herege e a alma divina do Deus dragão que você possuía. Então o interesse dela por você ficou cada vez mais profundo. Ela, comecei a cair em um abismo perigoso antes mesmo que ela, percebesse. Yunxi, durante esse tempo, senti a interferência que vinha do ser divino da Fênix de Gelo e era um comando para sempre te tratar bem. Ela não percebeu e eu não parei. Na verdade, eu era impotente para impedir isso. No entanto, a interferência que veio do ser divino da Fênix de Gelo não era realmente necessária em primeiro lugar. Isso foi especialmente verdade depois de sua experiência compartilhada na prisão infernal do Deus sepultado. Seu coração e estado mental passaram por uma mudança colossal. Quando ela não conseguiu localizá-lo depois que você fugiu, ela ficou mais preocupada e confusa nos últimos 10 milênios.
Eu mesmo estou profundamente ciente do motivo pelo qual ela ficou tão confusa. Seus olhos encantadores, que estavam fechados, abriram-se suavemente e brilhavam, como cristais infundidos com a luz das estrelas. Quando ela contou o passado de Mu Xuanyin com Yunxi, toda vez que ela dizia a palavra ela na verdade também estava dizendo a palavra eu. Naquela época, ela tinha se divertido completamente com o fato de que Mu Xuanyin, o rei do reino da canção de neve que cultivou o cânone de imposse do deus fênix de gelo que selava todas as emoções, iria, realmente começar a se apaixonar profunda e irrevogavelmente por esse jovem hiperdulário. Encrenqueiro. Alguém que era até seu discípulo direto. Mas, anexar a alma a outra pessoa era, na realidade, uma fusão secreta de duas almas e até mesmo os sentimentos do anfitrião seriam compartilhados com a alma ligada a ele. Então, quando ela estava rindo de Mu Xuanyin, ela estava completamente inconsciente de que, embora seus próprios pensamentos pudessem influenciar Mu Xuanyin, os pensamentos de Mu Xuanyin também poderiam influenciar os seus próprios. Tudo o que Mu Xuanyin experimentou com Yunxi também se tornou algo que ela mesma experimentou com ele. Enquanto Mu Xuanyin se apaixonou silenciosamente por Yunxi, ela também estava experimentando a mesma coisa. Não importava que o seu verdadeiro corpo e a alma original estivessem na distante região divina norte. Isso foi especialmente verdadeiro para suas experiências compartilhadas na prisão infernal do Deus sepultado e na profunda arca primordial. Quando Yunxi manchou o corpo de Mu Xuanyin, a consciência de Mu Xuanyin ficou confusa. E mesmo que Xiuyao tivesse ligado sua alma à alma de Mu Xuanyin, ela não foi capaz de controlar seu corpo de forma independente para que pudesse despertar ou resistir a Yunxi. No entanto, sua alma demoníaca permaneceu completamente acordada durante todo o processo. Naquela época, o corpo de Mu Xuanyin foi maculado enquanto ela estava inconsciente, mas a alma de Xiuyao foi maculada enquanto ela estava consciente de cada detalhe. Capítulo 1695. O voto da rainha diabólica não era de admirar que Xiuyao pudesse contar a ele sobre suas profundas veias do deus maligno logo no primeiro dia em que nos conhecemos. Até a explicação que ela lhe deu depois disso foi incrivelmente estranha e misteriosa. Não era de admirar que ela quase parecesse ser capaz de ler a mente dele. Não era de admirar que ela o entendesse tão bem que isso o chocava cada vez, fazendo-o pensar que os olhos dela podiam ver através da alma de outras pessoas uma e outra vez. Acontece que ela já havia aparecido em sua vida há 10 anos. Ela sempre observou e o ensinou desde os anos que ela passou no reino da canção de neve. Até o dia em que seu coração e a alma foram quebrados na estrela polar azul. Você possuía muitos segredos. Xiuyao continuou, quando uma mulher quer desenterrar os segredos de um homem, ela normalmente acaba afundando em um abismo antes mesmo de perceber. Até ela, eu, não foi exceção. Isso foi especialmente verdadeiro para ela, depois dos eventos que ocorreram na prisão infernal do Deus sepultado. Até ela, havia cedido completamente ao desespero, mas você usou sua força, inteligência e até mesmo sua própria vida para resgatá-la. Você não apenas roubou o corpo dela, você também roubou o coração dela. Para uma mulher que selou suas emoções no gelo durante os últimos 10 milênios, para uma mulher que não conseguia se apaixonar, no momento em que ela se apaixonou, seria algo que duraria até mesmo além da morte. Yunxi. Foi também depois desse momento que ela passou a usar regularmente minha personalidade para enfrentar você. Na verdade, ela estava muito mais disposta do que nunca a usar essa personalidade. Talvez ela subconscientemente pensasse que minha personalidade seria capaz de atrair mais você para ela, seria capaz de fazer você se apaixonar perdidamente por ela. No entanto, Xiuyao fez uma breve pausa enquanto sua voz ficava tingida de uma profunda melancolia. Pouco antes de ela encontrar seu fim prematuro fora da estrela polar azul, quando sua alma estava escorregando para a morte, ela finalmente descobriu minha existência nos poucos instantes que minha alma demoníaca levou para deixar seu corpo. A visão de Yunxi girou violentamente enquanto o mundo ficava embaçado. Os sons e as imagens que perfuraram seu coração e cortaram sua alma claramente apareceram diante dele mais uma vez. Você não é o único que age de forma egoísta. Cher, ao vivo. Seu corpo começou a tremer violentamente quando uma onda de tristeza que era intensa demais para ele aguentar o alcançou. Ele levantou a cabeça para olhar para Xiuyao, que ainda estava velado pela névoa negra. Seu olhar era assustador e sua voz era baixa e profunda. Por que diabos? Você a levou para
O ser divino da Fênix de Gelo inseriu sua alma divina em Mushonin para que ela pudesse ver o mundo exterior através dos olhos de Mushonin. Foi somente quando Yunshi apareceu que ela interferiu na vontade de Mushonin pela primeira e última vez. Isso já havia despertado a ira de Yunshi. Mesmo que se livrar dessa sugestão significasse que o amor amoroso de Mushonin por ele poderia se transformar em ódio, ele ainda insistia que o ser divino da Fênix de Gelo fizesse isso. Porque era muito cruel e injusto. Para Mushonin, para qualquer um, na verdade, ter sua própria mente e vontade adulteradas. Quanto a Xiuyon, embora ela só tivesse ligado sua alma a Mushonin e não pudesse interferir com ela à força, ela influenciou sutilmente Mushonin por quase toda a sua vida. Isso também significava que Mushonin foi manipulada por outras pessoas durante quase toda a sua vida e ela nunca teve a menor ideia disso. Por que diabos todos vocês a consideram? Yunshi murmurou baixinho, seus dedos se curvando em punhos apertados enquanto tremiam. Por que cada um de vocês teve que tratá-la dessa maneira? Dor, autorrecriminação e raiva que eram intensas demais para ele suportar surgiram caoticamente em seu coração e a visão de Yunshi nadou. Ele imediatamente fechou a distância entre ele e Xiuyao quando seu braço de repente disparou violentamente. Seus dedos perfuraram a névoa negra enquanto disparavam em direção à garganta dela. Xiuyao não se moveu e permitiu que ele agarrasse violentamente pela garganta, seus dedos cravando dolorosamente em sua carne. Foi também nesse instante que a névoa negra de Xiuyao lentamente começou a se espalhar. Pela primeira vez, Yunshi contemplou a verdadeira aparência de Xiuyao através de olhos embaçados. A rainha diabólica do reino do saqueamento anímico, Xiuyon. Ela era a mulher mais bonita da região Divina Norte. Isso era algo que todas as criaturas vivas da região Divina Norte sabiam e ninguém jamais duvidou. Quando a névoa negra se dissipou, um rosto sedutor e belo que parecia conter toda a sedução encantadora do mundo apareceu diante dele. Apenas com base na requinte de suas características físicas, ela já seria considerada uma beleza incomparável no reino dos deuses. Sua beleza era apenas um degrau abaixo da beleza de Shen Shi e Qian Ying'er. No entanto, suas sobrancelhas crescentes e olhos de fênix liberavam sem esforço um fascínio encantador e sem limites que ameaçava arrancar a alma de uma pessoa para fora de seu corpo. Seus lábios requintados eram rosados e úmidos. Um único olhar dela penetraria a alma de um homem e derrubaria sua vontade, fazendo com que seu corpo queimasse com um desejo sem limites. Quando seus olhos desceram, ele viu que ela estava vestindo um manto preto sem adornos que envolvia, mostrando seu amplo peito e cada curva encantadora de seu corpo. Ela ficou ali silenciosamente, seus seios subindo e descendo suavemente pela simples respiração, criando uma visão que era tão sedutora e hipnotizante que as veias de Yunshi quase se abriram. Foi também nesse momento que Yunshi percebeu vagamente o que as palavras figura diabólica realmente significavam, pela primeira vez em sua vida. Yunshi tinha visto muitas mulheres sedutoras e atraentes e estava familiarizado com mais do que algumas artes de sedução. Mas ela nunca soube que uma mulher pudesse realmente ser tão atraente e hipnotizante. Cada centímetro de seu corpo, até mesmo sua pele nevada, até mesmo o pescoço de jade que ele segurava com a mão, pareciam brilhar com uma luz fantasticamente hipnotizante. O corpo inteiro de Yunshi estava congelado no lugar enquanto ele olhava para ela estupidamente. A dor, a tristeza e a raiva incrivelmente intensas que ele claramente sentiu um instante atrás desapareceram no ar. Era como se todas essas emoções tivessem sido sugadas para o abismo ilimitado de seu magnetismo fascinante. Xiuyao sussurrou suavemente, seus olhos enevoados límpidos olhando diretamente para os de Yunshi. Você realmente quer matar seu mestre? Os olhos do mestre, a voz encantadora do mestre, a maneira como o mestre suspirou, aquelas palavras provocativas e sedutoras. A mão de Yunshi retraiu-se do pescoço de Xiuyao tão rápido quanto um raio. Não, não. Yunshi tropeçou para trás. Naquele instante, ele mal podia acreditar que havia feito algo tão escandaloso com seu mestre. Mas quando ele recuou em pânico e quase perdeu o equilíbrio, uma fragrância calmante fez cócegas em seu nariz. Seus sentidos confusos mal registraram o movimento dela quando Xiuyao gentilmente o envolveu em um abraço, enterrando seu rosto no que parecia ser uma pilha quente de algodão. Xie. Uma voz efêmera entrou suavemente em seus ouvidos. Ela era sua mestra, mas eu também sou seu mestre. Acompanhamos seu crescimento juntos, vimos você ir cada vez mais longe,
Cuidamos de você em silêncio durante todo esse tempo. Compartilhamos suas alegrias, lamentações, mágoas e lágrimas. O corpo de Yunxi tremia e a parede negra que havia sido erguida em seu coração estava desmoronando silenciosamente neste momento. Quando ela usou a vida para proteger você, essa foi a escolha da qual ela menos se arrependeu em toda a vida. Assim, eu herdei o desejo dela de proteger você. Não permitirei que ninguém te machuque ou te decepcione. Qualquer um que te intimide, te machuque ou te traia, eu pagarei 10.000 vezes mais, não importa quem eles sejam. Tudo o que você deseja, todas as melhores coisas deste universo. Eu darei tudo para você, compensar, mesmo que eu tenha que tomá-las à força. Tudo bem. O corpo de Yunxi tremia e seus dentes batiam ruidosamente. Ele tentou cerrar os dentes com força, mas não conseguiu reunir forças para resistir. Mestre! Esse grito suave veio das profundezas de sua alma. As muralhas negras em seu coração desabaram diante do mestre que ele antes pensava estar perdido para sempre. Pela primeira vez desde aquele dia sombrio, suas vulnerabilidades profundamente ocultas finalmente viram a luz do dia. Mestre! 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 Ele gritou essa palavra repetidas vezes, e as lágrimas que ele pensava ter ensicado há muito tempo estavam jorrando de seus olhos mais uma vez, encharcando a frente das vestes de Xiu Yong. Esta era uma ilusão na qual ele estaria disposto a mergulhar para sempre. Além do mais, não era inteiramente um sonho. Xiu Yong gentilmente fechou os olhos enquanto envolvia o homem à sua frente em um abraço apertado. Talvez fosse porque ela amava Yunxi, ou talvez tenha sido influenciada pela culpa que ela sentia por Mu Xuanyin. Mas suas palavras não foram feitas apenas para confortar Yunxi. Este era um voto que ela já havia feito antes mesmo de encontrar Yunxi novamente. Região Divina Leste, Reino da Canção de Neve, Região Sul. O Azuris no Kirin era o soberano das profundas bestas na região sul do Reino da Canção de Neve, uma das duas bestas gigantes restantes do soberano divino no Reino da Canção de Neve. Seu poder era equivalente a um soberano divino humano de nível 6. Sua rebelião sempre foi uma das coisas que mais preocupava a seita da Fênix de Gelo Divina. O Reino da Canção de Neve tinha 2 soberanos divinos no total, Mu Binjin e Mu Onze, então não foi difícil para eles suprimirem um único Azuris no Kirin. Mas seu status como governante de todas as profundas bestas encontradas no sul do Reino da Canção de Neve era muito mais aterrorizante do que sua força individual. Porque poderia invocar uma horda de profundas bestas que se estendia de horizonte a horizonte. Se atacassem assentamentos humanos para ampliar o seu próprio território, os humanos que vivem na região sul seriam mergulhados numa situação terrível. Desta vez, Mu Binjin veio pessoalmente para a região sul e 9 grandes élderes e incontáveis discípulos a seguiram. Ela também mobilizou a força de todas as seitas filiais no sul. Mas, quando esta força desceu sobre o território das profundas bestas, eles encontraram uma cena incongruente esperando por eles. O Azuris no Kirin tinha mais de 200 metros de comprimento. Seu poder bestial era ilimitado e poderia derrubar uma montanha com um único golpe de sua garra. No entanto, quando encontraram-no prostrado diante da fronteira do seu território. Nenhum único traço de malícia ou poder irradiava de seu corpo. Contudo, havia uma enorme horda de profundas bestas por trás dela, uma horda que era vasta demais para ser contada. No entanto, nenhum dos humanos podia sentir o menor perigo ou ameaça desta gigantesca horda de profundas bestas. Além disso, todos eles também estavam prostrados no chão, imóveis. Mu Binjin trouxe seu próprio exército de discípulos da Fênix de Gelo e praticantes do Reino da Canção de Neve para enfrentar essa horda, mas eles foram recebidos com uma cena que fez sua testa franzir profundamente. Uma batalha cruel e terrível ocorreu nesta região nevada há um dia, mas um silêncio bizarro caiu sobre ela hoje. Enquanto estava à frente da horda de profundas bestas, o Azuris no Kirin avistou a chegada de Mu Binjin, quando ela ainda estava a uma boa distância. Todo o seu corpo tremeu e ele bateu a parte superior do corpo contra o chão e inclinou a cabeça em direção a ela. Ele gritou, essa besta humilde saúda o rei do Reino da Canção de Neve. O corpo de Mu Binjin congelou no ar. Ela olhou para longe, choque e perplexidade florescendo em seu semblante nevado. Os discípulos da Fênix de Gelo atrás dela, e aqueles profundos praticantes da Canção de Neve que tinham acabado de se envolver em uma batalha feroz com essas profundas bestas ontem se entreolharam. Choque atordoado aparente em seus rostos.
mestre da seita, tenha cuidado. Deve ser um blefe, disse Mutans em voz baixa. Clang. Mubin-Jin tirou a espada da princesa da neve de sua bainha e apontou-a para o distante Azuri Snow e Sikirin. Ela pronunciou com uma voz fria: Azuri Snow e Sikirin, você foi contra o acordo que havia feito com o rei do reino anterior e reuniu as profundas feras da região sul para roubar terras e recursos humanos. Hoje, este rei veio pessoalmente resolver as coisas com você de uma vez por todas. Apesar de ser confrontado com o brilho frio de sua espada e seu poder gelado, o Azuri Snow e Sikirin não se levantou. Sua profunda energia não oscilou em nada. Ele pressionou-se ainda mais fundo no chão enquanto dizia com uma voz suplicante: esta besta humilde estava errada, esta besta humilde estava errada. Esta besta humilde perdeu a cabeça recentemente, então cometiu um crime imperdoável. Esta besta humilde já entende o erro de seus caminhos, então eu imploro que o Senhor Rei do Reino me mostre misericórdia. Eu imploro que o Senhor Rei do Reino me mostre misericórdia. Apenas o grito furioso do Azuri Snow e Sikirin exibiria um poder bestial chocante. Mas agora, cada palavra que ele dizia estava cheia de medo e tremores enquanto ele se prostrava pateticamente no chão e implorava ela. Seu corpo gigantesco estava tremendo ao dizer essas palavras. Desta vez, mesmo aqueles que não ficaram surpresos com a cena que os saudou ficaram de queixo caído. A espada da princesa da neve parou no ar e Mubin-Jin se viu completamente perdida de repente. O que está acontecendo? A testa de Mutanzi franziu-se profundamente. Ele liberou seu sentido divino apenas para descobrir que cada profunda besta nesta vasta horda de profundas bestas que se estendia até o horizonte estava prostrada no chão. O medo estava praticamente pingando de seus corpos e eles nem sequer se atreveram a liberar a menor malícia ou intenção de ataque. Quando viu que Mubin-Jin permaneceu em silêncio por um longo tempo, o tremor do Azuri Snow e Sikirin ficou ainda mais poderoso quando ele disse ansiosamente: esta besta humilde sabe que seus crimes são extremamente perversos. Esta pequena fera jura recuar para a região sul de hoje em diante e nunca mais darei mais um passo fora disso. Nem as profundas bestas do sul ousarão deixar seus territórios. Definitivamente iremos compensá-lo por todos os danos que causamos dentro de 3 meses. Furt. Além disso, a partir de hoje, nossa região besta do sul enviará 250.000 quilogramas dos melhores profundos cristais de gelo para a seita da Fênix de Gelo Divina como tributo todos os anos. Imploramos ao Senhor Rei do Reino por misericórdia. Imploramos ao Senhor Rei do Reino por misericórdia. Ao implorar a Mubin-Jin, o Azuri Snow e Sikirin bateu a cabeça no chão. Todas as profundas bestas por trás dele também começaram a implorar desesperadamente por misericórdia. O fato de Mubin-Jin ter vindo aqui pessoalmente mostrou o quão poderosos eram o Azuri Snow e Sikirin e seu tesouro. Mesmo que Mubin-Jin pudesse suprimi-lo com sucesso e forçá-lo de volta para a região sul, esse já seria o melhor cenário. E eles teriam que pagar um preço bastante alto para conseguir isso. Mas antes mesmo de começarem a supressão, o Azuri Snow e Sikirin e a gigantesca horda já haviam começado a implorar por misericórdia. Eles até ofereceram termos escandalosamente generosos para obter tal misericórdia. Além disso, a maneira como imploraram e o medo que demonstraram não eram coisas que pudessem ser falsificadas.